Bom dia de luz, bom dia de harmonia, bom dia de alegria. Todos os dias é uma oportunidade de nós fazermos diferente. Todos os dias é uma oportunidade de expandirmos a consciência. Nós temos 50 mil, em média, pensamentos por dia. Cada um é uma oportunidade de nos conectarmos à alta vibração, a conexões superiores, a uma mente mais evoluída, a uma mente mais expandida. Cada respiração que fazemos é uma oportunidade de nos conectarmos com o nosso ser. Começar o dia dando essas primícias do nosso tempo, da nossa vida, fará toda a diferença para termos uma vida em outro nível. Que é um dos caminhos para encontrar essa esfera dentro do nosso coração. Estamos aqui com a Dilma Oliveira. Bom dia. Bom dia de luz, bom dia de harmonia. Como que foi a tua semana? Cheia de aprendizados, repleta de boas notícias, com muita meditação, com muita interiorização, com muita aceitação de muita coisa. Foi maravilhosa. Resumindo. E tudo isso foi patrocinado por momentos de meditação, acredito eu. Justamente. Mas é Eu acho que é por interessante, isso, sabe? Pode eu acho que falar. é por isso que é tão importante esse tema, né? Que a gente falar a respeito, né? O que é isso, né? Por que a gente tão bate nessa tecla e tão poucas pessoas elas querem vivenciar isso de fato na prática Sim. todos os dias? A gente fala tanto do momento presente, né? Tem aquele livro Poder do Agora. As pessoas falam tanto sobre isso, mas até que ponto a gente está Aquele, ó. se esforçando, né, para realmente viver essa experiência? Sim. Ó, aqui, é meu livro de cabeceira. Eu já li umas 4 vezes, estou lendo de novo. Adoro Então tem esse livro. muita coisa para nos passar de reflexões, né? Porque assim, tudo se resume em uma simples palavra. Mas por que a gente não consegue, Dilma? Por que as pessoas, nós, não conseguimos muitas vezes ficar nesse momento presente? Medo. Medo, insegurança, crenças limitantes. Porque é o seguinte, quando você entra nesse processo, né, de autoconhecimento, de entrar em você, né, se observar, significa que também você vai ver umas coisinhas que você não vai gostar muito, né? Você vai entrar em contato com determinadas coisas que são meio doloridas, que não são tão... Você, de repente, você vai perceber que você não é tão fofinho, tão lindinho como você achava que era. Mas, assim, tem um mito aí nessa questão da meditação, que para mim isso é um mito, que é o seguinte: eu vou meditar para parar de pensar. Sim, mas e para quê? Vai parar de pensar por quê? Qual é o seu intuito nisso, né? Mas, na verdade, a meditação nada mais é do que ou sentar e esperar que apareça um monte de coisas, assim, queixosas, luzes, não sei das quantas, né? Não é. É só o silenciar para você entrar em contato com esse seu, o que chamam de eu interior, o seu eu maior, seja o nome que você quiser dar, sabe? É você entrar em contato com esse seu cantinho que tem dentro de ti, que muitas vezes, por exemplo, quando tem turbulência na vida, a vida tá agitada, tá uma coisa, aí você tem esse lugarzinho dentro de ti, que você volta para ele e você sabe que vai estar tudo certo.
que tá tudo certo, né? Que tudo passa. Então, a meditação, a arte de meditar, nada mais é do que você entrar em contato com essa parte sua, essa parte sábia, essa parte que tem uma visão, né, bem maior do que esse ego aqui que foi criado tem. Então, a meditação serve para isso. Foi isso que eu aprendi durante todos esses anos. Não é aquela coisa de você parar pensamento, não sei o quê. Não E é olha só que isso. interessante. Esse eu interior que você fala, ele está nesse nível aqui. Nós estamos aqui nessa frequência. Só que de dentro dessa esfera aqui, existe o caminho de volta, né, que a gente quer fazer com a meditação. Mas até a gente chegar a esse caminho de volta, essa fonte, né, infinita, ilimitada, nós passamos o quê? Pelo processo da nossa alma, né? Nesse processo da alma as crenças limitantes, como você falou, nossos Uhum. traumas, as nossas dores. Sim. Conforme a gente for meditando, a gente está o quê? Batendo nessas paredinhas invisíveis que tem aqui, até a gente chegar a esse profundo ser. E conforme, quanto mais a gente medita, quanto mais a gente interioriza-se, mais as coisinhas minúsculas, são as camadas de cebola vão aparecendo e vão revelando coisas que você às vezes não tinha percebido dentro de você. Por exemplo, ontem estava conversando, né, com a minha esposa e eu tenho assim um certo excesso de querer segurança com a minha filha, de proteger demais, assim, eu fico muito assim preocupado com ela. Uhum. E eu lembrei ontem que quando eu era criança, mais ou menos 5 anos, 4 anos, eu fui praticamente abandonado num parquinho, num brinquedo de um parquinho que você tinha que ficar rodando assim, e ninguém veio me tirar daquele brinquedo. E eu fiquei chorando meia hora, sem Uhum. ninguém me resgatar. Então, qual que é as crenças que se instalaram? Eu não tenho valor, Ninguém me ninguém, ama, ninguém se ninguém me preocupa ama, ninguém comigo. me vê, Uhum. eu não mereço ser Uhum. salvo, eu não mereço ser resgatado. Então, esse sentimento de desespero, de alguém me ajude, alguém me salve, o que que é? Eu somatizo hoje, tratando minha Uhum. filha de forma excessivamente segura, protegendo demais. Então, Que é até até uma quando falsa não. ilusão, né? Isso, ninguém, você não consegue controlar nada. Então, aquilo lá ser instalado dentro do subconsciente da gente, e a meditação faz o quê? Faz a gente enxergar isso de uma forma Uhum. profunda, profunda. E, de alguma forma, a nossa atenção se volta para aquela criança que foi abandonada, e a gente tem o quê? Que conversar com essa criança e dizer assim, eu estou aqui, eu cuido de você, eu protejo você, tá tudo bem agora. Abraçar essa criança e dizer, tá tudo bem, e tratar o emocional daquela criança, não tratar esse eu, o Faust aqui, que tem 35 anos de idade. É aquela criança que precisa ser cuidada. Porque eu só vou conseguir chegar no meu ser quando aquela criança estiver bem, quando aquela criança estiver se sentindo paz. Enquanto essas crianças nossas estiverem sofridas, doloridas, com problemas, o nosso ser, a gente não encontra o nosso ser. A gente fica perdido aqui entre nossas crianças, entre nossos traumas, e dando voltinhas, 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 e não conseguimos descobrir a nossa verdadeira essência, que é a nossa verdadeira identidade. Uhum. Sabe que é uma coisa que eu falo muito assim para os meus consulentes, para os meus mentorandos em relação a essa questão da criança, né? É assim, porque está muito em voga, né? Agora o pessoal fala da criança interior, a criança e tudo. Nós temos muitos traumas que foram criados na nossa infância, a forma como a criança enxergava a vida, né? Então, muitas situações a criança fez né, aquele escarcéu. E aí você lembra o seguinte, uma das coisas interessantes de você recordar é eu agora sou um adulto, ok? Então, como adulto, eu preciso deixar de ser aquela criança que está com aquele trauma, com aquele medo. Como eu faço isso? Lembrando que você cresceu, você já não é mais aquela criança.
Então, aquilo que te fez medo, que te fez sofrer naquela época, agora é insignificante para ti. Então, você meio que transmuta essa energia, entende? Esse medo, esse trauma, você transmuta. Por exemplo, muitas vezes, nós quando crescemos, né? Ainda queremos colo da mamãe, ainda procuramos na esposa, no esposo, no namorado, no amigo, ainda procuramos uma proteção. Por quê? Porque somos crianças crescidas. Então, assim, o interessante disso tudo é você tomar consciência desse seu e trazer, resgatar a criança, mas não a criança dolorida. Você resgata a criança que é leve, aquela criança que consegue enxergar a beleza da vida. Bom dia, minha flor. Bom dia, pessoal que está aqui com a gente. Você conseguir trazer essa criança leve, essa leveza, essa coisa do não julgamento. A criança não tem nada disso. Então é isso que é necessário ser resgatado. Porque é como se você colocasse o dedo na ferida e ficasse ali, sabe, machucando, machucando, machucando. Ela não vai sarar. Então, como Bom dia, como nós fazemos na medicina tradicional, como é que a gente fazia? Debridamento. Ferida estava lá, você ia, tirava aquela pele morta para nascer uma pele nova. No caso, se você ficar voltando para esse sofrimento dessa criança, você vai ficar debridando o tempo todo e a pele nova não vai sair. Quando ela sai, você vai lá e tira. É mais ou menos assim que eu vejo esse processo. Então, a questão aqui, como uma boa sagitariana, focar... Bom dia, Júnior. Focar na coisa leve, sabe? A gente já está tão carregado, já tão cheio de tanta coisa, de tanto... Então, traz essa criança, resgata sim, mas resgate ela dizendo, você cresceu. Você agora não precisa mais ter esse medo, essa insegurança. Você agora pode cuidar de outras crianças. É assim que eu acredito que possa... É assim que eu faço comigo e que está dando certo. Porque a minha criança também foi machucada demais. A minha criança, para vocês terem uma ideia, quando eu nasci, teve uma disputa entre minha mãe e minha avó. Cada uma que quisesse me pegar para ela, né? Não, ela vai ficar comigo. Aí a outra vinha e trazia e ficava um tempo com ela. Depois a outra pegava de volta. Ao invés de eu me sentir amada, eu me senti rejeitada. Eu me senti uma bola jogada para um lado e para o outro. Entende a interpretação? Hoje em dia, trazendo essa criança, resgatando essa criança com sabedoria, o que foi que eu entendi? Eu fui amada por duas mães. Eu tive o privilégio de ter duas mães que me amavam incondicionalmente. Percebe a diferença? Se eu tivesse trazido aquela criança, eu estaria até hoje ainda com esse... E aí minhas mães faleceram, minhas mães já não estão mais aqui nesse plano, mas nós conseguimos resgatar muitas coisas, entendeu? É isso, é você... E com a meditação... Aí você me diz, oxe, o que é que tem a ver meditação com tudo isso? Pois é, a meditação te dá essa acalmia, te dá essa percepção, te dá esse encontro com essa tua essência, que nada mais é do que a essência pura da criança. Não aquela criança boba que coloca o dedo na tomada. Não, a pureza que nós falamos aqui é a pureza. É isso. E a ressignificação, né? A gente é interessante voltar para a criança, sabe? Olhar para essa criança, mas para ressignificar tudo aquilo que ela sentiu, tudo aquilo que ela viveu. E quando você olha para essa criança e abraça ela e diz que está tudo bem, e acalma o coração dela, você está ressignificando a experiência. Você não está só olhando para a dor. Você não está olhando só para o choro dela. Você não está deixando ela só mais nervosa. Você está abraçando ela dizendo, está tudo bem agora. Eu cuido de você, você é especial. Trazer esse valor para ela. Porque daí esse processo subconsciente é alterado. Porque o problema todo é o programa automático que já gira dentro de nós. Então, por mais que eu possa dizer para vocês assim, conscientemente,
você é linda, você é especial, acredita nisso, Não, acredita nisso. Mas se sim, eu não mexer lá dentro, no teu sim. subconsciente, no programa que está girando, na dor que está criando lá, não adianta em nada. É como se fosse uma psicanálise, que você fica 10 anos lá falando que você tem que mudar, mas a pessoa não Colocando o consegue. dedo na ferida, fazendo debridamento sem deixar. É Você isso. fala, você tem que melhorar isso, tem que melhorar isso, tá bom? Tem que melhorar isso. Só que Sim. a dor da pessoa está num outro nível, está no nível Uhum, emocional, está no nível da sim. experiência dela. Então, o processo da meditação faz o quê? O processo faz você se interiorizar e entrar num nível mais profundo do seu ser. E daí essas coisas que estão lá guardadinhas nesse buraco negro, nessa experiência escura, elas se tornam o quê? Vem para fora. Daí o processo terapêutico de ter um terapeuta, né, por perto, ter alguém que vai te ajudar a ressignificar isso. Porque muitas Sim. pessoas, quando vê essa dor, ela não tem, assim, às vezes, a habilidade de perceber e ressignificar toda essa experiência. E eu Sim. percebo que a meditação, ela faz o quê? A memória, uma memória mais profunda ser manifestada, ser aflorada. E quando a Uhum. gente está no piloto automático, parece que a nossa memória, ela não está funcionando, né? Interessante que quando a gente está no dia a dia, a gente, será que eu fechei a geladeira? Piloto Será que... automático, né? É. A não presença. Então, Uhum. a não presença faz você não estar em si. É como se você fosse um Perfeito. robô. Então, quando a gente não está no momento presente, a gente está como se fosse um robozinho. Uhum. É bom você falar nesse ponto aí, porque é justamente o ponto que eu estava meditando agora. Antes de começar a live, eu gosto de entrar nesse momento, assim, né? De silenciar. E aí, o que é que acontece? É como se quando você faz esse movimento, quando você trabalha esse movimento em si com a meditação, o que é que acontece? Você silencia, você entra em contato com essa presença, que nada mais é do que você estar nesse momento agora. Isso vai te dar uma autonomia, vai te dar você vai conseguir escutar o outro, escutar mesmo, sabe? Aquela escuta ativa, não aquela escuta que você está aqui conversando com a pessoa e pensando em outra coisa, tem que fazer não sei o que, não, você está presente. Então, a sua fluidez na vida, a sua vida ela flui melhor. Por quê? Porque não tem barreiras, não tem barreira, não tem medo, não tem insegurança. O medo é uma das coisas ocasionadas por essa inconsciência, por esse não estar presente. Por exemplo, eu estou aqui, mas eu estou com medo que tenha algo que vai acontecer lá fora, que não, ou seja, eu estou co-criando uma situação desagradável por alguma coisa, algum motivo que eu não sei qual é. Então, esse medo, essa coisa da fuga, do medo de tudo, vem do tempo das cavernas, gente. Ainda, se a gente for parar para pensar, onde a pessoa vivia o tempo todo ali no modo fuga, no modo, ó, cuidado, qualquer coisa o bicho vai comer e acabou. Então, é você entrar em contato com essa parte que vai entender que você não está mais nas cavernas. Mas se bem que não tem muita diferença não, se você for olhar direitinho, mas tudo bem. Esse é um outro assunto. Mas assim, quando você entra nesse contato com essa sua parte, com esse seu silenciar, essa parte de acalmia, você traz isso para a sua vida. As coisas ficam mais fáceis de serem vivenciadas. O que antes era um desafio, você vai olhar, vai compreender, vai resolver, vai dar o seu melhor para resolver aquilo ali, compreendendo que aquilo ali não é você. Porque a gente se identifica tanto que eu me torno o meu problema, eu me torno o meu desafio. Eu sou o meu desafio. Eu sou aquela pessoa limitada, eu sou a pessoa que não consegue grana, eu sou aquela pessoa que não consegue um trabalho digno, eu sou aquela pessoa que tem que matar um leão por dia, coitado do leão, né? Eu sou aquela pessoa que minha vida é um desastre. Não, aí é que tá. Com a meditação, o que é que vai acontecer? Você vai perceber que tudo isso é ilusão. É uma criação mente, tá? Por mais difícil que seja entender isso, mas é uma compreensão da sua mente. É você quem está criando a sua realidade. Você está
co-criando, você está percebendo a sua realidade daquela forma. Por quê? Porque quando você está num piloto automático, no modo automático, robozinho, como o Fausto colocou aqui, quando você está nesse piloto automático, você sequer percebe o seu poder. Que poder é esse? É o poder de decidir, de escolher se você vai sofrer com determinada coisa ou não. Se você vai aproveitar aquela experiência de uma forma mais emocionalmente crescida. É mais ou menos isso que funciona, dessa forma. Então, com a meditação, gente, eu desconheço uma ferramenta mais potente, sabe, para a gente aplicar no nosso dia a dia e que faz efeito, né? Que tem efeito. E é um efeito prolongado, garantido. Não tem contraindicação, não tem vencimento. Tem essa vantagem, né? E Dilma, e como que é assim? Você tem uma rotina de meditação, ou você sempre se esforça em estar fazendo durante o seu trabalho, durante a sua vida, a concentração no momento presente? Eu queria que sim, você falasse para nós como que é a tua rotina nesse processo meditativo. Eu já cheguei naquele ponto, eu medito desde 2006, né? Eu já comentei em outros momentos que quando eu morava fora do Brasil, eu tive a oportunidade de conhecer muitos centros de meditação, e aprendi várias técnicas, né, com isso. Por exemplo, em Frankfurt, na Alemanha, é cheio, gente, de templo. Tem templo de tudo que você possa imaginar. É um paraíso para quem gosta disso. E aí eu faço o seguinte, eu tenho percebido que é como se a meditação ela já faz parte do meu dia inteiro, do momento que eu acordo até o momento que eu vou dormir novamente. Por quê? Porque eu sempre estou. Tem uma técnica que eu vou ensinar aqui para vocês que é da respiração. A respiração é a chave para te fazer entrar nesse momento, tá? De meditação, de estar no momento presente. Respiração. Por quê? No momento que você faz a seguinte pergunta: como eu estou respirando? Automaticamente a tua percepção ela vai mudar o foco. Eu já não vou estar preocupada se tenho que ganhar dinheiro. Peraí, como é que eu estou respirando? Então o dinheiro já nem existe. É coisas assim, são coisas pequenininhas, mas que fazem toda a diferença. Traz isso para o teu dia a dia. Como é que eu estou respirando? E aí, uma outra técnica, respiração diafragmática. Quando inspira, infla a tua barriga, ela vai para fora. Ela enche de ar. E aí depois você expira e sua barriga vai para dentro. Começa a fazer isso, até teu intestino começa a funcionar melhor. Porque o físico também é beneficiado de tudo isso, tá? Então, quando você faz esse movimento dessa respiração, é a respiração do bebezinho, é a respiração correta. Nem respirar, a gente respira direito. A gente sequer percebe que está respirando. Então, quando você traz essa consciência, como é que eu estou respirando, você automaticamente está nesse momento. E nesse momento não existe nada. Não existe. O futuro ele não existe, ele não chegou ainda. E aí a causa das ansiedades, de muitas coisas aí que acontecem hoje em dia com o pessoal, que nada mais é essa necessidade de estar no futuro. Por quê? Porque no presente, como a gente colocou aqui no início, você estar no momento presente, estar nesse momento, você vai entrar em contato com partes suas que você quer negar. Enquanto você está negando, ela é uma sombra. Então traga para a luz. Como eu sempre dou o exemplo, muitas vezes a gente morre de medo do monstro debaixo da cama. E aí a gente cria coragem, a gente entra nesse estado, e quando a gente levanta a coxa aqui, olha, é só um pato de sapato, monstro. Entende? Então levante isso, olhe para esse monstro, encare ele. Ele não é tão feio como a gente pensa, não. E aí eu trago essa consciência para mim durante o meu dia completo. Então, nos meus atendimentos, eu estou presente. Eu não tenho outra coisa. Eu estou ali com a pessoa. No momento que eu estou preparando o meu alimento, que eu estou me alimentando, eu estou consciente, agradecendo por aquilo que está matando a minha fome.
Vou tomar um copo d'água, gratidão pela água, brigadão aí por estar matando a minha sede. Percebe? Como são coisinhas pequenas que a gente sequer dá valor, o valor merecido que essas coisas têm. Mas só são coisas. Então, quando você entende isso, você começa até a... eu não diria manipular, que eu não gosto muito dessa palavra, mas você consegue até controlar determinadas coisas no seu físico, entende? Algumas coisas do teu, como dores, alguma coisa assim, você consegue. Quando você entra nesse movimento constante, você consegue uma dor de cabeça, você consegue tirar sem uma necessidade do medicamento. Porque você vem para esse seu momento e você aprende algumas técnicas também, né? Claro que tem algumas técnicas que são, por exemplo, a reflexologia e tudo, que trata a um nível bem diferenciado. Então, assim, vê como só tem benefício. Não dá para... Tem gente... Eu já cheguei a ouvir um absurdo de... tem pessoas que não podem meditar. Ou seja, tem pessoas que precisam continuar sendo manipuladas. Essa é a verdade, tá? Existe todo um processo aí de manipulação. E aí eu não quero entrar muito nesse mérito. Então, tudo isso é influenciado. Você deixa de ser uma marionete. Você traz esse controle. Tá lá, o mundo caindo, pegando fogo, do maior desmantelo do lado de fora. E você aqui dentro na paz. Você está naquele momento. Por isso que os grandes mestres, os gurus, os grandes mestres, olha para os olhos deles. É um olhar de paz, de tranquilidade. Não sai daquilo ali. Em todo momento que você olhar para ele, ele vai ter aquela calmia no olhar. Porque ele tem essa calmia no seu dia a dia. Entende? É nada mais do que isso. É tanto que as pessoas estão tão carentes disso que quando elas veem alguém que está nesse momento assim, elas querem sugar da pessoa. Elas têm a necessidade de ficar ali do lado da pessoa. E não é por aí. Traga isso para você também. Quando a pessoa começa a aprender a respeito da meditação, ela entra num conflito que parece que tem que brigar com os pensamentos e querer esbofetear todos os pensamentos. Não, eu não posso pensar nisso, eu não posso. E começa a querer sofrer, diz, meu Deus, eu não consigo ficar no meu presente, olha os pensamentos que vem na minha cabeça, e começa a sofrer um monte. Inclusive, eu quero perguntar para ti se tu conhece alguns livros ou um conhecimento sobre Ouspensky, que escreveu a Psicologia Possível da Evolução do Homem, e do Gurdjieff. Já viu falar alguma coisa do Gurdjieff? Então, são homens que falaram muito a respeito desse foco no momento presente, mas, ao mesmo tempo que isso é um foco, é uma aceitação e um respeito com você mesmo. E você deixa os pensamentos, por mais que eles venham, como se fossem nuvens, né? Só passando. Observa. Assuma o papel de observador. E o que acontece? Você falou ali a respeito da respiração, que é você perceber o teu corpo, né? Sente a sensação do corpo, sente a sensação da respiração, e isso vai o quê? Vai fazendo a tua atenção se voltar para o momento presente. Mas uma das técnicas também que eu queria conversar com você, que às vezes é interessante a gente usar para adestrar esse macaco aí grandão que a gente tem na nossa cabeça, que é os mantras, né? O que muitas pessoas ensinam, né? Se você está com dificuldade de concentração, tua cabeça está virada assim, muitas vezes eu utilizei mantras, palavras-chave, frases-chave, para quê? Para eu me concentrar naquilo. Porque conforme você vai se concentrando naquilo, a sua mente vai se adestrando. Eu acho que é um processo também que a gente tem que adestrar esse macaquinho. E isso é um processo que de ginastiquinha, por exemplo. Você começou a meditar em 2006. Só que esse macaquinho que está aí na sua cabeça, ele já está o quê? Adestrado. Se você fala... Às vezes ele quer dar um pulinho, aí eu fico quieto, relaxa. Mas daí acontece. Tu já treinou tanto ele, que ele, quando fala assim, fica quieto, ele vai lá para a gaiolinha dele e fica quietinho. Só que a pessoa que nunca adestrou esse macaquinho, ela fala assim, ó, fica quieto. Ele não, ele vai continuar pulando de galho em galho, porque é um processo de adestramento, traz foco e descanso mental.
Sim, exatamente, eu uso muito disso. Além da respiração, que é a chave, o mantra. você treinar a mente a pensar numa coisa só. Tem técnicas que você coloca uma vela na sua frente, você fica só olhando para a vela. Ou Essas são técnicas da yoga, né? como é que se chama? Tem o yoga, tem essas técnicas de concentração, e tem também da meditação. Esqueci o nome agora. Não sei o que é plena. Mindfulness, ok? Mindfulness. Então, assim, ativação. Qual é o nomezinho que dá em português? Eu esqueci agora. Eu esqueci. Depois, quando eu lembrar, eu falo aqui. Tem Mas continua. tem a técnica do mandala, que você olha a Atenção mandala, plena. Atenção atenção plena. plena. E tem a mandala, tem várias visualizações. E tem uma coisa Sim, que sim. O E Valdo a falava mandala para é nós. terapêutica, sabia? As mandalas são Você é um terapêuticas. portal, Sim, de conexão com sim. outras frequências. Inclusive, eu trabalhava com meus alunos, muitas vezes, mandala para exteriorizar sentimentos, você sabe? Bem Sim. terapêutico também. E Tem, revela tem, emoções ocultas, né? E uma coisa que eu sim, quero falar para ti, que você vai sim, lembrar, claro. o que o Valdo falava. O Valdo falava que da técnica da imobilização das 5 horas. Ai, eu adoro essa técnica. Adoro. Então, Eu as faço pessoas muito. talvez elas ouviram um pouco a respeito disso. Eu acho que Sim. também seja algo a nível hard, para as pessoas já que têm um nível de querer muito. Então, É. explica para nós, Dilma, como funciona isso. Então, peraí. Primeiro, eu queria falar aqui a respeito dessa questão dos monges. Existem uns monges no Tibete, em alguns outros lugares, que eles desenham mandalas belíssimas com areia, aí passa horas e horas desenhando aquela coisa mais linda do mundo, e aí depois eles vão lá e desmancham aquilo tudo. É a não presença, né? A não Não permanente. continuação, Não a não permanência. permanência. Isso. E aí, o que é que acontece? Muitas vezes os mantras, por que é que os mantras ajudam? O que é um mantra? O mantra é o som, é um determinado som que digamos que é o som do universo, tá? Vamos colocar dessa forma para ficar mais compreensível. É um som que vem do universo. Então, que nos conectam. Então, existem palavras que têm esse som, que vão emitir, né? Que tem essa musicalidade, digamos assim. Por exemplo, um muito conhecido que é o Aum, né? O Om, todo mundo conhece esse mantra e todo mundo joga Om. Então, tem até uns vídeos na internet mostrando o pai, que o bebezinho tá lá se esgoelando, chorando, e o pai vai e recita esse mantra e a criança se acalma. Porque esse som é o som que você ouvia quando você estava na barriga da sua mamãe. É o som que você ouvia quando você estava antes de vir para esse universo aqui, para esse plano, né? Então, o mantra, ele tem esse poder de acalmar, ele mexe com a parte também biológica. Ele vai atingir o som, ele vai trabalhar nível de célula mesmo, sabe? A nível celular. Por isso que dizem que o som cura. Existem músicas que são curativas. Então, o mantra é isso, ele tem esse poder. Por quê? Porque você entra em contato com esse som puro, limpo, né? Purificado, digamos assim. E aí, as palavras, as mandalas também têm essa mesma, como você mesmo falou, são portais. Então, existem os yantras, que são imagens belíssimas que você pode focar. Cada yantra tem um significado. Como nós estamos num mundo materialista, então foi preciso trazer essa energia e densificá-la um pouco, né? Colocar em forma mais física, mais visível, mais perceptível para a gente. Então, essas mandalas, esses mantras, nós ainda precisamos disso tudo, né, para manter um equilíbrio. Então, tá agoniado, tá com, ai, tô nervoso, tô agitado, vou ter que fazer uma prova, vou ter que senta um pouquinho,
põe uma música. Um dos melhores mantras que eu conheço, tá? E que eu usava para acalmar os meus pacientes. Eles estavam lá agitadíssimos, com dor, com não sei o quê. Eu cantava o hino de São Francisco de Assis para eles. Para você ter uma ideia do poder da música. Então, o que é aquela música? Aquilo é uma oração. A oração também é isso. Mas não aquela oração dita da boca para fora. É aquela sentida, né? Você põe toda a sua emoção, todo o seu amor, todo o seu carinho naquilo ali. Então, além dessa... A pergunta que você me fez foi em relação a... Eu até me fugindo da pergunta, desculpa. Você vai explicar para nós como funciona a técnica do Valdo. Tá. Seguinte, nada mais é do que você ficar 5 horas paradinho, você não pode piscar, você não pode mover nada do teu corpo. Realmente é o corpo paradão ali, sem movimentar durante todas essas horas. Então, nisso você vai ter que ter o controle, a questão porque sempre vai dar no início, vai dar vontade de ir ao banheiro, vai dar vontade de tossir, vai começar a coçar o seu corpo. Quando a gente está começando a meditação, vou logo dar a dica aqui para quem não medita. Quando você começa esse processo, vai começar a coçar seu corpo. Você vai sentir umas coceirinhas. Se você coçar a primeira vez, já era. Porque aí teu corpo vai entrar nessa. Então, tentar controlar isso. Tem um ditado, comer e coçar é só começar. Pois é isso mesmo. Então você vai ter que ter esse exercício que ele está falando aqui, que o Valdo ensinou pra gente, é justamente isso. É você ficar essas 5 horas ali totalmente entregue, né? Você não pisca. Eu fico de olho fechado para facilitar o processo. Você passa 5 horas sem falar nada, sem ir no banheiro, sem nada, sem se movimentar. E isso é difícil porque tem a questão da circulação. Então, o ideal é que você fique numa posição, numa poltrona confortável. Você vai perceber que vai ficar um pouquinho meio que dormente. Uma outra dica aqui também, pessoal. Quando você está meditando, pessoas que ficam em posição de lótus, ela vai perceber no início que vai ficar dormente a perna. Aí, tem o seu pé e bem no meio da cavinha, você aperta. Só aperte depois da meditação, você vai lá e aperta. Isso para a dormência. Porque é desagradável, né? Dói um pouco. E ao apertar, isso vai dissolvendo, essa dormência dissolve. Então, tenho dificuldade de ficar em posição de lótus? Não tem problema. Sento numa cadeira, boto os pés no chão, descalço de preferência, né? Para ter esse contato com a terra. Observa a sua respiração. Mas essa técnica que o Fausto falou aqui, é isso, é você ficar essas 5 horinhas sem ir no banheiro, sem se mexer. E uma coisa que eu quero repetir com você, Dilma, é que o nível, olha só que interessante, o nível da sua capacidade de controlar o seu corpo é o nível que você consegue controlar a sua mente. Olha só que interessante isso. Se você começar a desenvolver o controle do seu corpo, refletidamente, você começa a controlar os teus pensamentos. Então, é como se você estivesse forçando uma parte física que afeta a parte emocional e mental. Afeta tudo. Então, emocional, mental, físico, tudo. Por quê? Porque tudo interfere em tudo. Como é dentro, é fora. Sim. Como é embaixo, é em cima. Então, se eu consigo, todas as terapias que mexem no corpo, mexem na alma, porque tudo está conectado. Então, se a gente consegue manter o nosso corpo numa posição, num pensamento, nós estamos mexendo em tudo. Se uma pessoa tem a capacidade de concentração, ela domina o cosmos. Valdo, esse mestre... Você entra em contato, né, com esse seu poder, né? Esse poder. Valdo, por exemplo, Valdo tinha uma capacidade tão forte de energia, de concentração, que a gente fala para ele, Valdo, me ajuda com o processo lá de vender uma casa, por exemplo. 3 dias depois vendia a casa. Mas como que isso funciona? Como que isso funciona? Acontecem os milagres, né? Nesses momentos. É quando acontecem os milagres. Os mestres, né? Os mestres, né? Mas é interessante.
sim. Mas só fazendo um adendo nisso aí, Claro. Há que se ter um certo cuidado, porque a gente tende a idolatrar as pessoas, né? Então, o Valdo era um ser belíssimo, mas ele é humano, estava aqui nesse plano, tinha as dificuldades, como nós, né? Tão como humano todo quanto mundo. nós. Sim, só que ele já tinha atingido um nível onde ele conseguiu, tanto que o trabalho do cara foi algo assim estupendo. Foi não, ainda é até hoje. São milhares de pessoas espalhadas pelo mundo inteiro aí que leem, que entram, né, nesse. Mas aqui, o que se está colocando aqui, que o Fausto está colocando, é que esse poder todos nós temos. Sim, é um potencial para todos. Sim. Uhum. Então, pessoas que trabalham com cura, que têm esse dom, né? Aí, esse é um pouquinho assim. Quando você entra nesse processo de meditação, gente, eu vou ser bem sincera com vocês aqui, tá? Eu sou grata, eu sou eternamente grata à minha irmã que me apresentou a meditação. Porque foi a meditação que me proporcionou estar no lugar onde eu estou hoje. No lugar de mentora, eu consigo já, com a minha experiência, não é que eu sou melhor do que ninguém, ou que eu sou mais sábia, não é. É porque eu vivenciei experiências que as pessoas estão passando aqui nesse momento e que elas não sabem como sair. Eu estou indo lá e dizendo, eu passei por isso aí, saí desse jeito. Topa, bora junto. Eu te ensino como é que tu faz. Pronto. A mentoria nada mais é do que isso, tá? Então, tem que se ter, com essa questão da prática da meditação, esse retorno, né, para dentro de si, isso vai mexer com muita coisa. Isso vai movimentar, como o Fausto colocou aqui, com muita coisa emocional, física, mental. Então, você percebe, por exemplo, além da acalmia, quando a gente fala em acalmia, o que é que significa isso? Não vai ter hormônio do estresse, ele vai ter, mas em pouca quantidade, entende? Ele não vai te atingir tanto. Por quê? Esses hormônios, quando o nosso corpo está sobrecarregado deles, eles geram problemas no físico, como fígado. O seu fígado vai reclamar. Por quê? Porque vai tudo funcionar de uma forma sobrecarregada. Entende a importância? Agora, a Tatiana está colocando aqui, meditação traz autoconhecimento. Sim, e a Tatiana, ela trabalha com a meditação Rashwan, que é um método belíssimo, belíssimo. Eu super recomendo o canal dessa mocinha. Ela tem um trabalho lindo, a Tatiana. Então, a Tatiana Pagung. E aí, então, o que é que acontece? Inclusive está convidado para o próximo sábado, então, para falar a respeito dessa meditação aí para nós. Nós fazer uma live para a gente conhecer. Eu quero conhecer, estou curioso, quero conhecer mais. É belíssimo o método. Então, assim, são oportunidades, são ferramentas que nos são dadas para que a gente aproveite. Então, tem oportunidade? Aproveita isso, sabe? Não tenta meditar 30, 40 minutos de primeira. Cara, é quase impossível. Só se você já traz isso de outras vidas. Então, tudo bem. Mas o que eu queria colocar dos pensamentos, uma vez eu fiz uma meditação de Osho, que é uma meditação ativa, meus pensamentos, eles começaram a passar tipo aquelas imagens de um jornal passando assim bem rápido. E aí eu entrei no vácuo. E aí pronto, nada de pensamento, nada, por incrível, segundos, mas aconteceu. Então é possível, assim, muitas o cérebro não consegue ficar sem pensar. Comigo aconteceu. Poucos segundos, mas aconteceu. Então, se acontece ou não, não sei. Então deve ser uma aberração, porque comigo aconteceu. É o processo samadhi, de alta consciência, né? Sim. Você está numa vibração tão alta em que já é um outro tipo de pensamento, é um outro tipo de frequência, um outro tipo. Os pensamentos da frequência daqui já não conseguem atingir isso, né? Sim. É por aí. É bem nesse sentido mesmo. Então, assim, a questão toda é dedicação. É um exercício, é como um músculo, você tem que treinar
para ter seu músculo, sua massa magra, você tem que ir para academia, ficar lá pegando ferro, não sei o quê. Entende? É a mesma coisa, a meditação é um treino diário. Então, quando você me perguntou como eu medito, qual é o meu, né? É o dia inteiro. Quando na Conscienciologia tem o que eles chamam de TENEPS, você doa 1 hora do seu tempo para auxiliar e tudo. Eu vivo nesse momento, entende? Aí você me pergunta, é fácil? Não, não é. Porque nós temos que pagar contas, nós temos que estar nessa dimensão aqui. E se você não tiver cuidado, você fica muito no outro, tá? Então tenha cuidado de ter esse aterramento também. Eu ando sempre descalça dentro de casa, para ter esse contato e me recordar que eu estou aqui na Terra. Tipo assim, mocinha, atenção, que você ainda está por aqui. Porque se você deixar, você fica muito, sabe? Muito tipo no efeito ayahuasca assim o dia inteiro. E não é por aí. Coisa, né? Eu sei que eu vou falar agora é um pouco mais avançado, mas eu não quero guardar nenhum tipo de conteúdo, nenhuma informação, porque tudo que eu sei eu quero entregar para todos que eu acho que conhecimento vai acessar níveis de percepção de cada um. Então, quando cada um que está preparado para receber, que a gente vai falar, vai entender. Quem não está preparado, em um momento vai entender. Uhum. Mas a meditação, ela também tem um processo de desbloqueio de faculdades paranormais, que as pessoas também, às vezes, ficam surpresas, né? O que acontece? Quando a gente se entra nesse vácuo, né, nesse processo interior, nós começamos a perceber novas dimensões, novas percepções, novas ideias. Por exemplo, você está meditando aqui, daqui a pouco vem a imagem da sua mãe, por exemplo, e a sua mãe chega na frente do portão. Ué, como que eu pensei nela e apareceu agora? Como que eu pensei nela e o telefone tocou? Né? Então, o que acontece? Quando você medita, você ativa dentro de você uma nova percepção, uma nova realidade, novos dons que começam a aflorar. Né? Nós temos chakras que trabalham nessa frequência dessa nova dimensão, chamada dimensão energética, dimensão extrafísica, dimensão astral, e isso só consegue, é perceptível somente quando nós entramos nessa conexão. Né? Conversa A conosco com a tua bilocação, por experiência, Gil. exemplo, é uma coisa. Tem meditadores que conseguem sair de um ponto para outro. Você já teve uma experiência de meditação, Dilma, em que você visitou algum lugar? Ou que você foi até uma pessoa? Poderia contar para nós alguma experiência nesse sentido? Na verdade, eu tive, foram muitas, mas assim, uma que marcou muito foi... como é que eu vou explicar isso? É um pouco difícil, assim, pra gente, mas vamos lá. Já aconteceu, eu vou dar falar por alto, assim, já aconteceu algumas vezes de eu estar meditando e eu sinto, e não só meditando, como eu trago a meditação para o meu dia a dia, muitas vezes acontece o quê? Eu me antecipo a determinadas coisas. Então, como você colocou aí o exemplo da mãe, pensou a mãe apareceu. Então, isso para mim já é um lugar meio que comum. Eu sei quando alguém... Dilma, como é que tu sabe? Eu pensei em tu e tu me mandou uma mensagem. A física quântica, ela explica aí, né? Segundo a física quântica, existe a tal do duplo quântico e por aí vai. Mas vamos lá. Quando você entra nesse processo, né, nesse estado, você fica no estado meio que alterado de consciência. Então, as suas percepções ficam mais afloradas. Então, você consegue sentir o que o outro está sentindo. Então, daí, dificilmente alguém lhe engana, que a pessoa vai estar dizendo, eu te amo, eu te adoro, e você olhando para a cara, bicho, mentira, tenha vergonha. Tenha vergonha, deixa de mentira que eu tô vendo sua cara, eu tô sentindo drama. Então, tipo assim, ai, Dilma, você é um ser lindo, iluminado. Aí eu olho assim para a pessoa, tá, obrigada, você também é. Você vê em mim o que você tem em você, beleza. Porque, gente, você começa a perceber o que está em seu entorno, que antes era considerado invisível.
fica visível para você, tá? Então você consegue fazer leitura de campo das pessoas, dos ambientes, você consegue ter acesso a informações, determinadas informações. Eu já tive, por exemplo, regressão, memória de uma vida passada durante meditação. Eu já consegui ter algumas rememorações enquanto estava lá no processo de meditação, me chegou a informação. Contato com o amparador, né, com esses mestres, o contato com você guiar outras pessoas também. Então, assim, o que eu posso falar assim, são essas experiências, né? Durante a meditação já teve algumas assim nesse sentido. De Eita, minha poder, questão teve uma, agora teve uma que marcou muito. Eu estava com minha prima na praia, aqui em Natal, nós duas, eu tinha vindo de férias, eu estava ensinando meditação para ela, nós estávamos em posição de lótus, em cima de uma pedra, imagina coisa exótica numa praia, todo mundo tomando cachaça, farreando, som de forró, de tudo, e a gente lá meditando. Sentado, normal, assim, em posição de lótus, mas com as mãos normal e tudo. Tem eu gosto muito de fazer tem uns gestos, umas coisas que são chamados mudra, que você faz com a mão, tá? São posições que você coloca. Então eu lá, aí a gente tava de olho fechado. E aí, nesse momento, eu senti uma pessoa na minha frente. Era como se a pessoa estivesse bem na minha frente, eu senti até o cheiro dela. E aí aí eu abri o olho. Quando eu abri o olho, tinha um cara a uns 2 metros ou 3 metros ou mais de distância, tirando uma foto. E eu percebi, a energia dele chegou até mim. Quando eu abri o olho, ele se assustou, derrubou a câmera. Aí pediu desculpa. Tipo assim, eita, ela me pegou no flagra. Aí depois ele, poxa, como é que ela estava de olho fechado? Como é que ela viu que eu estava aqui? Entende? Então era como se ele estivesse na minha frente mesmo, assim, colado, assim. Ele estava distante, estava bem distante. Essa foi uma das coisas que marcou bastante. Interessante. E até a questão dos atendimentos, né? Tem muitas pessoas Deixa que... eu colocar. Pode falar. Segura isso aí que você vai dizer. É porque a Rosângela colocou um negócio bem interessante aqui, que foi, em uma meditação, eu tive uma visão de um olho muito grande e me olhava atentamente. Esse olho, Rosana, pode ter sido, Rosângela, o olho que tudo vê. Recomendo que você assista um documentário sobre o olho de Horus. Tá? Tem no YouTube, é bem interessante. Você vai entender umas coisinhas. Muito Pronto. bom. Desculpa aí, Fausto. Muito bom. É um insight, é um insight. Então, o que acontece? Muitas vezes, nos atendimentos que a gente faz, a pessoa chega na nossa frente, a gente faz um acoplamento energético e a gente começa a sentir tudo que a pessoa está sentindo. O nervosismo da pessoa, o coração batendo forte, as ideias. É como se a gente entrasse no campo da pessoa e tudo que a pessoa está sentindo e começa a sentir. Daqui a pouco o negócio vai ficando mais profundo, você começa a acessar não só a sensação da pessoa, a gente começa a sensar o campo da pessoa. Se ela tem problema com o pai, se tem problema com a mãe, se tem problema com o tio, com a tia, e começa a acessar. E daí começa a ficar mais forte. E daí daqui a pouco você começa a acessar, e numa pergunta, em 5 minutos, numa pergunta, você acha a raiz da dor dela. Como que pode isso? Acesso ao campo. Acesso a energia do processo. Então é isso que faz de um terapeuta ser diferente do outro. Um terapeuta racional, ele não acessa isso. Ele vai só trabalhar o quê? A intelectualidade, conversar. Às vezes você vai no psicólogo, só vai ficar blá, 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 e você sai de lá e, poxa, para mim parece que foi bom falar sobre mim, mas não me ajudou tanto. Mas quando você vai numa pessoa em que ela vai no processo energético que está ali truncado, faz totalmente a diferença, né? Então, por isso que um terapeuta holístico, um terapeuta que tem essa experiência energética, ele, na minha percepção, ele traz muito mais resultado, né? É muito mais importante esse processo energético. Sim, mas sabe por quê? Porque, como você falou, ele vai trabalhar a níveis mais profundos também, né? E sem o julgamento, ele só observa, ele sai de um ponto neutro.
Por isso você fica tão à vontade para falar sobre si mesmo, sobre se abrir de uma forma assim. Você fica desnudo na frente do terapeuta. Por isso, porque nós, quando você escuta o outro sem o julgamento, né, tem isso. Mas sabe que tu estava colocando essa questão aí, eu dei uma risadinha aqui, porque comigo, eu tenho muito essa. As pessoas se identificam muito com essa, eu sou empata, sou isso, sou não sei o quê. Eu sou tudo isso. Todo mundo é tudo isso. Tá? Então, identificação com isso é só coisa de ego mesmo. Ah, porque eu sou médium, não sei das quantas. Ah, tá, e aí, o que você faz com isso? Essa é a questão principal de tudo. Aí, eu absorvi a doença do povo. Então, tava lá uma pessoa com dor na barriga, eu começava a ter essa mesma dor, começava a sentir isso. Isso é terrível, porque a dor do outro é a dor do outro. Você não tem que trazer para você, a não ser que você transmute e devolva para ele uma saúde. Aí é diferente. Mas quando você só absorve, porque eu absorvo, cara, vai nessa não. Não entra nessa não, porque eu sou empata. Não... Sim, você é um empata, então aprenda a controlar. O que é do outro é do outro, o que é meu é meu. Estamos juntos e misturados, nós somos um, mas eu não vou querer suas coisas para mim, não. Eu estou fora, com todo respeito. Nós somos um e tudo, mas cada qual com seu cada qual, sabe? É por aí. Tem que se ter muito cuidado, né, com isso. Nós temos 3 minutinhos Ah, Maria, é antes de nós impressionante. finalizarmos. E se você puder passar então uma técnica para nós de respiração, uma breve meditação para nós de uns 3 minutinhos, para nós respirar profundamente, nos Uhum. direcionar e começar o dia, né, nessa frequência tão positiva. Quero te agradecer por mais um dia que eu pude estar com você, com a sua presença, com a sua atenção plena, aprendendo tanto com você. Muito obrigado. Que a sua luz se expanda cada vez mais e que algo maravilhoso venha acontecer com a sua vida hoje. Não. Então vamos lá, sem perder tempo. Vamos fechar os olhinhos, porque se fechar o olho, quando você fecha o olho, é como se você deixasse de ter o estímulo do que está fora, né? Então fecha o olho, relaxa, começa a observar a sua respiração, relaxa o seu corpo, sua cabeça, seu tronco, vai soltando tudo, os músculos da face, dá o comando que o teu corpo obedece. E aí você vai entrando nesse estado de acalmia, esquece o que está fora, observa a tua respiração, o ar que entra pelo teu nariz, sem julgamento, só sente. Inspira lentamente, imagina que a tua barriga ela vai inflando com esse ar, ela infla, vai para fora. Depois, se achar difícil, não tem problema. Concentra na respiração só do nariz. Inspira, prende um pouco, conta até 4. 1, 2, 3, 4. Solta lentamente pela boca, contando até 4. 3, 4. Agora prende um pouco, fica sem respirar. 1, 2, 3, 4. Inspira novamente, contando até 4. 1, 2, 3, 4. Prende um pouco. 1, 2, 3, 4. Solta o ar. 1, 2, 3, 4. Vai fazendo esse movimento. Inspira, prende, solta, não respira. Vai fazendo isso.
Vai trazendo a consciência para o teu corpo, observa ele. E agora imagine uma luz que entra pelo teu corono chakra, pelo topo da tua cabeça, Nós não estamos importa a cor que finalizando vier. em 10 segundos. Mas se a gente conseguir manter essa frequência